Bem-vindos ao Tudo é Economia. Crise pandémica, depois uma inevitável crise económica. Entretanto, surgiu uma crise provocada pela falta de matérias-primas, aliada a uma crise da escalada dos preços da energia. A tudo isto juntou-se em Portugal uma crise política que veio agravar ainda mais o cenário. Para as empresas são desafiantes os tempos que se vivem. Como lidam os empresários com todas estas incertezas? É o que vamos tentar saber com Alexandre Meireles, o presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Muito bem-vindo ao Tudo é Economia, agradeço a sua presença. E começo com uma questão de atualidade. O Primeiro-Ministro anunciou na RTP, se quisermos, confirmou na RTP que o Governo vai aumentar o salário mínimo a partir de janeiro para 705 euros. Concorda com este aumento? Boa noite e obrigado à RTP3 pelo convite. É um gosto estar aqui. Sim, concordo. Eu acho que o salário mínimo nacional, quando foi criado com o objetivo que é dar, e como o próprio nome diz, as condições mínimas de dignidade às pessoas, não é? E ao trabalho. E quando pensamos e vemos, por exemplo, o relatório da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a pobreza, em que temos quase 2 milhões de pobres em Portugal, e que cerca de 30% dessas pessoas mais de 30% das pessoas estão empregadas, ou seja, 600 mil portugueses que são pobres trabalham, e muitas vezes, a grande maioria, com um vínculo completo, portanto não é trabalho precário, nós percebemos que de facto o salário mínimo não está a fazer a sua função, que é dar dignidade e dar condições de vida às pessoas. E portanto, nesse sentido, eu concordo com o aumento do salário mínimo. Acho que devemos fazer aqui uma questão, dividir um bocado um ponto. Em primeiro lugar, falar deste tema, que em alguns setores que foram muito atacados pela pandemia e pela crise económica, talvez o Governo pudesse ter algumas medidas específicas para apoiar esses setores. E depois ver a questão também que não é só uma questão do salário mínimo, existe também a questão do salário médio, e nós não podemos ou não devemos transformar Portugal num país de salários mínimos. Se compararmos no início da década de 2000... Quanto mais ele sobe, mais é a porcentagem da população que está abrangida. O salário mínimo é cerca de 60% do salário médio, os rácios maiores da União Europeia, e muito fruto porque o salário médio é baixo. Só que alguns números, se repararmos no início de 2000 e qualquer coisa, no início da década de 2000, 4% dos portugueses recebiam o salário mínimo. Em 2019 esse valor já vai em 26%. E, portanto, se não for feito também qualquer coisa em relação ao salário médio, eu acho que a tendência é para que termos um país cada vez mais de... Mas isso está muito nas mãos das empresas e está. Não é tão habitual ouvir alguém que representa os empresários a defender isso. E, portanto, eu pergunto-lhe se, de facto, para as empresas esta subida de mais cerca de 40 euros poderá ou não ter algum impacto. E que efeito isso pode ter, então, nos tais salários médios, não é? Eu acho que terá impacto e cabe às empresas tentar ver a melhor solução para absorver o impacto. Repara, como eu lhe dizia, a questão do salário mínimo é importante, mas dividindo aqui, nós temos em 3 pontos que eu acho que são importantes. Temos a questão fiscal, e eu acho que aqui o Governo podia olhar para o IRC como uma ferramenta de capitalização das empresas. Eu acho que o IRC, neste momento, um imposto, se quisermos, anacrónico e obsoleto, e, portanto, nós vamos descendo a nossa demonstração de resultados e façamos bem ou façamos mal, é tudo para a coleta, e, portanto, podia pegar no IRC como fonte de capitalização, ou seja, quem quisesse aumentar salários, deixar uma parte, como já faz com a DLRR, penso que é assim o nome que deixa que os empresários peguem numa parte do IRC, só que é um processo mais burocrático e possam fazer este investimento ao longo de 4 anos. Portanto, acho que poderia fazer isto. Acho que um problema mais grave para as empresas do que a questão do salário mínimo é a questão dos custos de contexto, é a questão falou na sua introdução do custo das matérias-primas, do custo da energia, do custo da burocracia, do custo da justiça, e, portanto, isso tudo eu penso que é mais grave e mais importante do que propriamente o salário mínimo, que, como eu disse e volto a dizer, se 600 mil pessoas, e eu penso que recebem o salário mínimo, essas pessoas não têm condições de vida, são consideradas pobres, portanto, eu acho que aqui é uma questão quase factual e de justiça social. Na sua perspectiva, porquê continuamos a ter salários tão baixos em Portugal? Pois, essa pergunta é uma... É que eu insisto nesta ideia, isto estará muito na mão das empresas, não é? Está também na mão das empresas. Eu digo que esses 3 pontos, e o último ponto é também termos empresários com maior consciência social, eu também acho que é importante. E, portanto, temos aqui estes 3 pontos que acho que são fundamentais para o aumento dos salários em Portugal. Maior justiça fiscal, acho que isso é inquestionável, que a parte fiscal está muito elevada e deveria haver um alívio. Eu acho que o IRC é a ferramenta certa para fazermos isso. A questão dos custos de contexto e também haver aquela consciência mesmo por parte dos empresários que
que é preciso bonificar o trabalho e temos uma economia... Este processo de economia de baixos salários que temos há tanto tempo não nos conduziu a bons níveis económicos e, portanto, eu acho que está na altura de tentarmos fazer esta mudança. Acho que é a altura certa, com o PRR e com tudo que vem aí, para tentarmos fazer essa mudança. Temos visto, nas últimas semanas, tem-se acentuado, temos visto empresários de vários setores a queixarem-se da falta de trabalhadores. Sim. Por exemplo, no mobiliário, que foi uma reportagem recente que tivemos aqui na RDP, na construção, mesmo no turismo e restauração, vemos agora com alguma retoma as empresas a queixarem-se que não conseguem recrutar trabalhadores. Faltam, de facto, trabalhadores ou os salários que são pagos afastam os potenciais interessados? Eu penso que, repare, penso que o desemprego está em 6,4, é a taxa mais baixa dos últimos 20 anos, se não estou em erro, e eu acho que nenhuma previsão, se falássemos há 8 meses atrás ou há 9, não acharíamos que isto estava desta maneira. Houve aqui alguma suspeita, está difícil fazer a previsão. Eu acho que, não há mão de obra para fazer... Nós temos a nossa população muito qualificada, isso foi uma coisa muito boa. A população jovem. A população jovem, perdão, muito qualificada, e, portanto, essa população... Que esse será, de facto, um dos problemas de Portugal. Aliás, havia um estudo hoje que era publicado que há, de facto, uma grande decalagem entre a formação dos trabalhadores mais antigos e a formação dos trabalhadores mais recentes, mais jovens. Isso sem dúvida. Portanto, estes novos, nós temos um programa demográfico em Portugal, portanto, os trabalhadores mais jovens estão a entrar no mercado de trabalho, acham que as condições não são boas e, portanto, alguns deles seguramente emigraram e, portanto, temos aqui uma falta de mão de obra muito para fazer aqueles trabalhos pouco remunerados que existem em Portugal. Neste momento, enquanto empresário, enquanto líder de uma associação empresarial, preocupa mais o cenário internacional de que falava há pouco, a questão das matérias-primas, da escalada de preços, da escassez? Ou seja, preocupam mais as consequências de uma pandemia que teima em não nos deixar ou a incerteza criada pela crise política em Portugal? Eu acho que preocupa-me mais a pandemia e o Covid do que a incerteza política. Porque se voltarmos a ter confinamento, e acho que esperemos que não, que a coisa está devidamente controlada, acho que é a pior coisa que pode acontecer. Em relação à crise política, eu acho que em condições normais isto seria uma questão mais ou menos normal de democracia, portanto é um dos pontos, é uma das ações que pode acontecer em democracia. Os partidos que estavam a governar não se entenderam e, portanto, fomos para eleições. Neste ponto excepcional, se conseguirmos ter condições de governabilidade depois das eleições de final de janeiro, eu acho que ainda iremos a tempo de fazer a implementação do PRR e tudo o que precisamos, porque eu acho que talvez tenhamos ainda orçamento durante o primeiro semestre, portanto não me parece que o atraso seja assim tão significativo. Caso não se consigam condições de governabilidade depois disso e se estendam muito no tempo governos em duodécimos, eu penso que pode ser preocupante. Há uma questão que eu gostava e que não consigo mesmo que seja esclarecida, que é a questão do PRR, se ele poderá ou não ser implementado, executado em governo duodécimos. Eu penso que na questão pública, do financiamento público... Sim, não há nenhuma limitação e, eventualmente, há alguns projetos que serão marginais, portanto, que têm cofinanciamento. Mas, à partida, os dinheiros que vêm a fundo perdido, à partida terão aplicação, e até porque uma boa parte do PRR já está em andamento. Exatamente. E essa parte é que é importante nestes 2, 3 anos que são fundamentais. Nós nunca tivemos, vemos para um ciclo em que nunca tivemos tanto dinheiro para executar em tão pouco tempo. Temos sempre algum histórico de algum atraso na execução dos fundos europeus e destes projetos. E, portanto, era muito importante, acima de tudo, que houvesse responsabilidade e conseguíssemos ter governabilidade e alguma calma para conseguirmos implementar o PRR e não haver grandes atrasos. Isso é um wishful thinking da questão da governabilidade ou acha mesmo que pode acontecer? É que não há nenhuma sondagem que faça prever uma solução óbvia das próximas eleições? Não, é quase como a previsão da economia que dizia há bocado, não consigo prever, não sei, é verdade. As sondagens dizem que está tudo mais ou menos... parecido. Agora, eu acho que o Sr. Presidente da República, no discurso que fez, foi muito claro à responsabilização dos partidos e eu acho que os portugueses, em geral, não iriam gostar muito de que não houvesse essa consciencialização por parte dos partidos e que eles não fizessem um esforço e que já o fizeram anteriormente, como disse o Sr. Presidente da República, e muito bem, na questão da entrada do euro, fazer um esforço para haver um consenso e eu quero acreditar que isso vai acontecer e que vamos conseguir. E o que é que esperam os empresários do próximo governo, seja ele qual for? Esperamos que criem condições para que haja crescimento económico, que criem condições para que o trabalho seja mais bem remunerado.
acho que é importantíssimo haver um entendimento grande nas forças de governação para que possamos ter uma revisão da política fiscal em Portugal. Isso acho que é Já houve um acordo no passado sobre a questão do IRC que acabou por não ser cumprido. Mas esse depois acaba por ser o problema, porque não ter uma estratégia a médio e longo prazo para alguns temas causa-nos muitos problemas. Essa é uma das questões dos empresários e para o investimento é complicado. Se vamos fazer um investimento a 20 anos e não sabemos quais são as regras, depois claro que fica mais difícil para acreditarmos, porque se durante 5 anos, a 20 anos temos uma previsão e um plano de negócios, mas as regras do jogo vão mudando, fica mais difícil fazer isso, e acho que era importante revermos a questão fiscal e esperamos isso do próximo governo. Portanto, do ponto de vista das empresas, a questão de baixar impostos, baixar carga fiscal num próximo governo é fundamental. Eu vejo o IRC, como lhe disse, como fonte de capitalização das empresas, como uma boa medida. Eu já falei na questão do aumento salarial. A questão da descarbonização é outro ponto fundamental da economia, porque tem que ser feito. E, mais uma vez, vai custar dinheiro às empresas, vai ter custos sociais e, portanto, aí acho que o Governo devia, seja ele qual for, mais uma vez, olhar para o IRC e permitir que as empresas que quisessem capitalizar, no fundo, em vez de entregarmos o dinheiro ao Estado, usarmos para capitalizar as empresas e para gerarmos riqueza. Acho que é importante. E depois o resto da questão fiscal como um todo, também não sou um profundo conhecedor da questão fiscal, mas acho que era importante na questão dos custos de contexto, em tudo. Ainda hoje, mais uma vez, via o regulador a dizer que são cerca de 60% e que é a grande parte dos custos de contexto do combustível e da energia. Portanto, acho que é outro tema que O Governo, na sua opinião, e falávamos há pouco da pandemia, o Governo lidou bem com a crise provocada pela pandemia? Estou a falar do ponto de vista económico, não estou a falar do ponto de vista sanitário. Não é o assunto que nos traz aqui. Sim, eu acho que a estratégia do Governo foi segurar o emprego, sacrificou provavelmente a dívida pública para segurar o emprego com o conjunto de medidas que criou. Acho que, no geral, sim. Acho que podiam ter ido mais além numa coisa ou noutra. Mais uma vez, não somos um país que, se compararmos a percentagem do PIB, fomos os que menos apoiamos as economias em termos de... Também somos os mais endividados. Pronto, também. é isso, exatamente. Era isso que eu ia dizer. Somos os que temos menos capacidade para o fazer. E, portanto, só a Alemanha tem um PRR próprio para eles, maior do que toda a Europa, praticamente. E, portanto, isto é indicativo do que é. Mas acho que, no geral, foi o possível e não me parece que seja por aí. A minha pergunta seguinte é se, no fundo, que apoios acha que devem ser mantidos, devem ser continuados neste ano de 22? É óbvio que há alguns setores muito atingidos, há uma panóplia de apoios que foram disponibilizados pelo Estado às empresas. Que apoios, do vosso ponto de vista, são fundamentais manter, independentemente da solução política e das questões políticas que estão em cima da mesa? Acho que é importante, na questão das moratórias no financiamento, não sobrecarregar a tesouraria das empresas e, portanto, em alguns casos específicos, deixar que possa haver aqui alguma renegociação. Acho que é importante o apoio aos setores mais afetados. Falou da crise dos combustíveis e o Governo anunciou agora aqui alguns apoios a esses setores. Acho que é muito importante também mantermos e esses apoios que foram para os setores mais afetados, porque eu acho que a economia o consumo está a regressar, chamamos assim, portanto a economia tem boas perspectivas e com a vinda do dinheiro do PRR tem boas perspectivas para avançar, mas acho que ainda há alguns problemas de tesouraria e a pandemia foi demasiado grave e, portanto, acho que era interessante mantermos alguns desses apoios que têm vindo, que foram feitos durante a pandemia. A economia portuguesa, do seu ponto de vista, depende, e nomeadamente as empresas em Portugal, dependem demasiado do Estado? Sim, em certo sentido dependem, mas seguem o caminho. Acho que não sei se é demasiado, tem alguma dependência. Há alguns setores que mesmo sendo privados, fazem boa parte da faturação ao Estado. Acho que está na altura também de olharem para novos mercados. Acho que o novo setor da tecnologia é um bom exemplo para isso, das novas empresas, das novas startups que vêm aí completamente independentes e completamente internacionalizadas. Acho que o setor mais tradicional da economia precisa de um bom empurrão na área da transição digital, na formação de quadros, para poder também se internacionalizar acho que não é para se poder internacionalizar melhor e fazer as coisas com mais calma. Acho que, de facto, temos que, nesse setor mais tradicional da economia,
e a ENGE eu acho que tem feito algumas coisas, nomeadamente na transição digital. E Já falaríamos um bocadinho sobre Ok. o trabalho da ANGE. Sim. Há aqui outra questão que também é fundamental para olhar para a economia portuguesa, é que mais de 90% das empresas são PME. O próprio Alexandre Meireles é gestor de PME em Portugal. Certo. Não temos um problema de dimensão das empresas portuguesas? Temos. E eu acho que isso, em primeiro lugar, culturalmente não é fácil, não está culturalmente enraizado na sociedade portuguesa esta questão dos sócios e das joint ventures e da união das empresas para crescerem. Portanto, acho que aí também temos um trabalho pela frente, mas é preciso criar condições para que as empresas possam fazer mais fusões, para que criem maior massa crítica e porque assim mais facilmente se conseguirão internacionalizar. Porque nós temos muito pouca dimensão, uma PME para se internacionalizar é muito complicado para competir num mercado global. Se não tiver alguma dimensão, vai ter muita dificuldade na internacionalização. E, portanto, isso é um ponto que eu acho que devíamos preparar e apoiar mais as PMEs para que isso pudesse acontecer. Mas o seu discurso, neste caso, assenta também, vira-se muito para a questão do que, imagino eu, que pelo menos deduzo do que está a dizer, que o Estado deve ter um papel impulsionador disso. Mas também não cabe aos próprios empresários, Sim. que muitas vezes olham para os seus umbigos e parece que são desconfiados do vizinho do lado, de juntar empresas e também pensar numa estratégia de juntos somos mais fortes. Eu acho que aqui a questão da economia portuguesa, acho que aqui esta relação Estado-privado nós temos também que acabar um bocadinho com de quem é a culpa e de quem deixa de ser a culpa. Nós todos estamos numa economia, temos o Estado, temos os privados e todos temos a nossa responsabilidade. E como eu lhe dizia no início, quando me perguntam disso das empresas serem PMEs, esta questão cultural é exatamente isso. As pessoas não têm a cultura nem a formação de base para poderem fazer sociedades e se calhar perceber que se tiverem uma percentagem mais pequena de uma coisa maior, é melhor do que ter uma percentagem muito grande de uma coisa bastante pequena e que a tendência com a evolução da economia é que tenham mais dificuldade em sobreviver. Vamos falar então um bocadinho sobre o papel da ANGE. A minha pergunta agora é assim um bocadinho básica, mas porquê é que existe uma Associação Nacional de Jovens Empresários? O que é que os jovens empresários têm que os outros não têm? Em primeiro lugar temos jovens, que é uma coisa que toda a gente quer ser e nós somos, e portanto em primeiro lugar temos essa parte que nos define, que eu acho que é melhor e acho que é ANGE, aliás, já temos anos. É uma tem 35 anos, fez há pouco tempo, fizemos este ano 35 anos. E acima de tudo temos essa questão dos jovens da irreverência e de ainda podermos dizer algumas coisas diferentes e fazer. As coisas são essas já agora? Pronto, o que é que distingue a ANGE de qualquer outra associação de empresários? Nos últimos 35 anos, ainda numa altura em que a economia portuguesa era muito diferente, a entrada na União Europeia, começamos logo a apoiar o empreendedorismo, há 35 anos a apoiar empresas. Também há 35 anos a construir uma das maiores redes de incubação. Ainda pouco se falava em incubação e como é que as empresas poderiam ter um espaço que hoje em dia parece simples para desenvolver o negócio. E, portanto, temos 800 de incubação e mais de 200 empresas. Criamos também o maior evento de moda nacional, o único com cariz internacional e é o único evento de moda que permite internacionalizar os nossos designers, porque temos slots nos principais feiras de moda, nos principais eventos de moda internacionais. Mais recentemente, com o nosso papel para a transição digital, que é aí que estamos a contribuir muito, já chegamos a mais de 1.500 empresas na área da transição digital. Naquele setor, numa parte mais inicial da transição digital, que eu acho que é o que é preciso para a economia portuguesa. E recentemente também com o acordo que fizemos com a Afreximbank, uma multilateral, com o Afreximbank, que é uma multilateral africana, em que vamos trazer 40 designers africanos todos os anos ao nosso show em Portugal e vamos também, agora na próxima semana, ao Inter-African Trade Fair, a Durban, onde estamos a tentar trabalhar para construirmos com empresas portuguesas que queiram ter a oportunidade para investir em África e que faz parte do nosso acordo com a Afreximbank. Vamos com uma delegação de empresários. Mas tudo isso me parece uma coisa que podia ser feita por qualquer outra associação de empresários. Ou seja, não estou a desvalorizar o trabalho, absolutamente. A condição era para permitir que os jovens tivessem um sítio onde... Há uma dificuldade os jovens empresários de aceder aos mercados. Em teoria, os jovens empresários até podem, nesta altura, estar mais bem preparados, ter uma maior preparação de base do que muitas vezes alguns dos empresários com mais idade, mais tradicionais, podem ter outro tipo de mentalidade, outro tipo de conhecimentos, outro tipo de abertura até ao mundo. Isso em si não seria um facilitador? O que é que agrega este Nós não somos uma associação setorial, portanto somos uma associação nem de empresas, somos uma associação de pessoas e de empresários. Portanto, isso também diferencia-nos um bocado nesse setor.
Mas depois a questão de sermos jovens é a questão dos jovens terem um espaço de debate de ideias e onde nós possamos e que eles possam ter acesso a melhores condições. Temos uma série de parceiros que permitem que eles tenham acesso a condições diferentes e, acima de tudo, tentar uma coisa que continua a ser algo difícil em Portugal, é que ouçam os jovens e percebam aquilo que disse, que nós já somos uma geração muito... Nós e a geração que vem antes de nós que estamos agora aqui, essa geração de entre os 30 e os 40, a geração que vem agora ainda mais bem preparada do que nós e que muitas vezes não nos ouvem o suficiente, porque mesmo na questão do PRR, onde seria, nós seremos seguramente a geração que mais vai viver e mais vai ser impactada com o que acontecer com o PRR e pouco nos quiseram ouvir em relação a esse sentido e, portanto, acho que nesse ponto, acho que deviam ouvir mais os jovens e perceber, e esse é o papel que a gente quer fazer, é dar voz aos jovens, quer para perceberem que os jovens têm muito a contribuir para a economia e coisas irreverentes e novas e diferentes do que está a ser feito até agora, acima de tudo. Isso é que é o grande papel que eu acho que a ANGE deve ter e que nós, que a nossa Direção Nacional... A questão dos setores de atividade pode ter alguma mudança com a chegada, entre aspas, dos jovens ao mundo empresarial? Ou seja, acho que sim. A aposta em Portugal tem sido feita em determinados setores de atividade. Há mudanças que estão na calha, o setor tecnológico é uma evidência, mas até que ponto é que podemos ter aqui algumas mudanças mais estruturais na economia à medida que outra geração vai chegando ao poder nas empresas? E eu acho que é inevitável. Logo, a mudança de mentalidade, acho que se calhar hoje um jovem com 25 ou 30 anos, quando daqui a 10 anos chegar à liderança das empresas, já não terá tantos problemas em fazer joint ventures e sociedades e agregação de empresas para poder internacionalizar melhor. Acho que isso é uma questão óbvia e que acontecerá. Pois repare, nós temos aqui uma questão que é, provavelmente nos próximos 15 ou 20 anos, quem tiver filhos como eu tenho, 70% dos trabalhos vão ser novos. E, portanto, a pergunta que me faz da mudança, nós vivemos numa atualização tão grande e são estes jovens que vão dinamizar esta atualização e esta renovação e estas coisas novas que vão sendo feitas e que estão a acontecer e acho que são sempre fundamentais. Fala-se muito e tem-se falado muito na questão da formação dos trabalhadores, já que o abordámos. E a formação dos empresários? O que é feito a esse nível? Porque também seria, eu encaro assim, que não será também só um papel do Estado. As próprias associações empresariais deviam elas próprias fomentar, porque temos muitas vezes realidades em empresas em que os trabalhadores têm eles próprios muito mais qualificações do que os próprios empresários. Isso pode ser uma dificuldade dentro de uma empresa em determinados momentos. Pode, e mais uma coisa que os jovens, com a formação de base que já têm agora nesta geração, irão fazer diferente seguramente quando chegarem às lideranças. Nós o que estamos a fazer, principalmente na área da transição digital, é muito a pensar também na formação dos quadros superiores e dos empresários, porque as empresas têm uma presença na digital muito baixa em Portugal e isso tem que ser começado. Eu também percebo, repare, uma pessoa, um self-made man que fez uma empresa há 40 anos atrás, temos que mostrar que aquilo é uma mais-valia para a empresa dele. Não é um papel fácil e, portanto, isso é o que a gente tem feito e acho que já fizemos, como lhe disse há bocado, já chegamos a mais de 1.500 empresas e estamos muito orgulhosos com esse trabalho para colaboradores e para quadros superiores e para empresários. E como é que se fixam esses jovens em Portugal, entretanto? O que é que impede, num país, apesar de tudo, cheio de condições, mas que parece que muitas vezes não aproveita bem os seus recursos humanos? Eu penso que salários, não é? Eu acho que será uma das principais questões que está. Esta questão também dos chamados nómadas digitais e do remote, do trabalho remoto, também vem ainda causar um problema, porque repare, uma pessoa que até hoje vivia em Londres, mas que vai continuar a receber os salários como se trabalhasse em Londres, mas estando a viver noutros sítios, portanto, facilmente as empresas internacionais vão começar a vir buscar os trabalhadores portugueses e eles vão estar a trabalhar de um sítio qualquer, onde não tenham um custo de vida tão elevado como se estivessem em Inglaterra ou em França ou nos Estados Unidos. Isso é mais um problema acrescido. Eu acho que, mais uma vez, o ponto aqui é a questão dos salários. Acho que, e nós podemos falar da questão de tudo o que envolve à volta do trabalho, da questão das condições de trabalho, da questão do bom ambiente de trabalho. Tudo isso é importante, sem dúvida, mas o salário é base de qualquer e, portanto, só a seguir a termos bons salários é que a seguir podemos... É que eu acho que as pessoas começam a falar do resto do que é mais importante a seguir ao salário, porque quem recebe pouco, quem não consegue chegar a casa para pagar as contas, certeza que não
não fala de mais nada em casa, a não ser de que não tem dinheiro para pagar as contas. E, portanto, acho que o tema dos salários é um tema importante e fundamental. Alcino Meireles, muito obrigado pela presença Obrigado, neste foi um Tudo é gosto. Economia. Muito obrigado.